Olá, você está no Café com Caju em e por quê? Nem melhor nem pior, apenas fora da caixinha. Empresas de aplicativo driblam direitos trabalhistas e tiram o couro de entregadores. Trabalham de manhã, de tarde, de noite, às vezes até de madrugada. Essa é a rotina que os entregadores por aplicativo enfrentam, usando motos, bicicleta, assumindo o risco na entrega das mercadorias e aumentando o lucro das empresas. Segundo pesquisa da Unicamp, cerca de 5 milhões de brasileiros atualmente trabalham para aplicativos. As jornadas duram até 11 horas para ganhar em média R$ 900 por mês. Não tem direito à folga, transportam comida ao meio-dia, sem ter marmita para se alimentar. A maioria não recebe álcool gel e máscara para trabalhar. Esta mesma pesquisa aponta que 60% dos entregadores trabalham acima de 9 horas por dia, 8% acima até de 15 horas e 78% trabalham de 6 a 7 dias por semana. Segundo a deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, o setor de aplicativo precisa ser entendido como relação de trabalho, de demanda contraída, construída. Em cima disso, o deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, apresentou projeto de lei para garantir direitos a estes profissionais. Direitos como licença-saúde remunerada e também que eles possam ter direito a fundo de garantia, ao INSS e a vinculação aos seus empregadores. Este projeto de lei, que tem número 3.538 de 2020, considera trabalhador habitual quem esteve à disposição do aplicativo para trabalhar por no mínimo 40 horas por mês nos últimos 3 meses, e aquele que esteve à disposição do aplicativo para trabalhar no mínimo 40 horas por mês, pelo menos 9 meses ao longo do último ano. Pois é, esta é a relação de trabalho que o pessoal hoje diz moderna. Moderna para as empresas, que arrancam o couro do funcionário, ele trabalha igual um escravo e não recebe praticamente nada. Veja bem, é muito bom você, pelo celular, telefonar, entrar num aplicativo e pedir uma pizza, um doce, um prato de comida, e alguns minutos depois um motoboy ou um ciclista entregar na porta da tua casa ou no escritório da empresa onde você trabalha. Só que, se no meio do percurso este ciclista ou motoboy sofrer um acidente e ficar aleijado, ele não recebe indenização nenhuma deste aplicativo. Não tem direito a ir a um banheiro, a trocar de roupa. Não recebe álcool gel, máscara. E o camarada tem que trabalhar, tem que ralar. Se a moto dele ou a bicicleta quebrar, o conserto sai do bolso dele. Então, é uma relação escravagista. O camarada presta serviço para aquele aplicativo, porque foi por meio do aplicativo que ele recebeu o pedido para entregar determinada mercadoria em tal lugar. Então ele presta serviço para aquele aplicativo. Só que quando ele sofre um acidente, ele fica na roça, meu amigo. Nada. Foi por isso que estourou essa greve na quarta-feira, dia 1º de julho. Porque a categoria exige direitos básicos. Meu amigo, ter fundo de garantia, acesso ao INSS, sabe? Vinculação à empresa é uma coisa, sabe? É algo assim básico. Mas você recolhe como autônomo. Tá, ele recolhe como autônomo.
Mas se ele presta serviço para aquele aplicativo mais de 1 ano, ou mais de 3 meses, ele já é funcionário daquela empresa. Mas os moderninhos de hoje dizem que não tem vínculo nenhum. E dá-lhe de chibata. Só falta esses aplicativos aí colocar um grilhão no pé, uma corrente no pulso, e quando o entregador desobedecer alguma regra, amarrá-lo num tronco e dar 30 ou 40 chibatadas nas costas dele. Só isso que está faltando. Então, este projeto do deputado Gervásio Maia, 3.538/2020, a Câmara precisa aprovar e rápido, para acabar com essa farra do boi. Porque, oficialmente, a escravidão acabou em 1888. Agora, o camarada, meu amigo, ganha menos do que o salário mínimo. O nome já diz salário mínimo, ninguém pode ganhar menos de R$ 1.045. O cara tem que trabalhar 15 horas para garantir, chorando, R$ 900. Se ele morrer, ele for vítima de um assalto, levar um tiro e morrer, a viúva não recebe nada. Talvez nem uma coroa de flores. Então, vamos abrir os olhos. Este é o Café com Caju em E Porquê. Nem melhor, nem pior, apenas fora da caixinha. Hoje, no Raio-X da Música, nós contamos a história do João Rubinato, um sambista paulista que nasceu na cidade de Valinhos, aqui em São Paulo, em 1933. Mas aos 15 anos foi morar em Santo André, na Grande São Paulo, e ali ele foi entregador de marmita, foi pintor, foi encanador, depois foi trabalhar como garçom, DJ e locutor. E quando tinha 22 anos, por volta de 1933, quando tinha 22 anos, na década de 50, ele foi trabalhar na Rádio Record, que era uma potência na época, como DJ e locutor. E ali ele conheceu um conjunto que depois iria ficar muito famoso, entrando inclusive no Guinness Book como o grupo musical mais antigo do mundo, os Demônios da Garoa. E os Demônios da Garoa pediram para o João Rubinato para que ele fizesse algumas músicas para eles, mas músicas com erros de português mais proposital. E aí ele fez várias, uma delas Samba do Ernesto, né, que ele falava o português errado mais do que tudo, mas ele dizia, porque ele não era analfabeto. E para falar errado você tem que falar certo. E aí ele contava a vida do sofrimento do trabalhador, do brasileiro que mora em favela, isso já na década de 50, que ele fez na música Saudosa Maloca. E ele gravou fez muitas músicas bonitas, Iracema, As Mariposa, enfim. Em 82, ele escreveu a última música dele, em 1980, Tiro ao Álvaro, que a Elis Regina gravou. E os cariocas, por causa dessas músicas dele, que tinha erros de português assim gravíssimos, os sambistas cariocas começaram a meter o pau, dizendo que São Paulo não tinha sambista. Inclusive o Vinícius de Moraes, num acesso de fúria, falou que São Paulo era o túmulo do samba. Depois ele se arrependeu. Se arrependeu porque o João Rubinato se inscreveu num festival que teve no Rio de Janeiro em 1965, com uma música que não tinha erro de português. E ele ganhou o primeiro prêmio, porque ficou em primeiro lugar. E é uma música muito famosa que você já cantou. Esta música chama-se Trem das 11, que narra a história de um camarada que precisa chegar cedo em casa por causa da mãe, e ele se despede da namorada, e ele precisa pegar o trem que sai. O último trem sai às 11 horas. Na verdade, é uma licença poética, porque esse trem que ele faz menção, era o trem da Cantareira, que funcionou até 1964, que saía do centro de São Paulo, do bairro do Brás, e ia até
Guarulhos, cuja última estação ficava dentro da base aérea de Cumbica. Esse trem, na verdade, saía às 8 horas, mas o Adoniran, numa licença poética, que o nome do João Borbinato, o nome artístico, é Adoniran Barbosa. Barbosa, em homenagem a um cantor amigo dele, chamado Luiz Barbosa, que ele pegou o sobrenome. O Adoniran, de um outro amigo, aí juntou Adoniran Barbosa. Então, e esse trem saía às 8 horas e não às 11. E essa música acabou ficando famosíssima. E os cariocas tiraram o chapéu para Adoniran Barbosa e reconheceram que São Paulo tinha samba e ainda tem muito samba. Então, ele teve uma vida assim artística muito boa. E na velhice ele morou muitos anos ali no bairro do Bexiga, aqui no centro de São Paulo. E em 1982 o Adoniran Barbosa partiu, mas deixou músicas inesquecíveis. Deixou uma carreira musical muito linda. E um detalhe, o Adoniran Barbosa era uma pessoa simples, simples, simples. Nem parecia que era alguém que fez várias músicas lindas, conheceu a fama, não, era um camarada simples. Na época que a então Rádio Eldorado, que pertencia ao grupo Jornal Estado de São Paulo, tinha estúdios ali na Rua Major Quedinho, ali perto da Martins Fontes, esquina com a Avenida São Luís, sempre 1 da tarde ele ia até a rádio e tinha um sofá que ele gostava de tirar uma soneca ali. Então você, hoje, no raio-x da música, você conheceu a história de Adoniran Barbosa, um dos grandes sambistas do Brasil. Café com Caju em Porquê volta amanhã. Grande abraço!